Olá pessoal, estamos mais uma vez na transmissão do nosso pequeno grupo. Estou muito feliz porque essa semana 5 grupos voltarão a funcionar. Isso é uma resposta de que nós estamos no caminho certo e, graças a Deus, o nosso pastor Cici está fazendo um grande trabalho. Eu estou trabalhando com vocês toda vez que eu prego e toda vez que eu gravo, no seguinte tema: desafiados a aprender a sair das dificuldades. Eu já falei por 4 domingos. O primeiro foi: quando nós não sabemos o que fazer, nós precisamos crer no Deus da providência. Depois eu falei sobre crer na soberania de Deus. Terceiro domingo eu falei sobre não faça o mal, faça o bem. Quando a gente não sabe o que fazer, nós precisamos fazer o bem. E essa semana nós começamos com a palavra que é uma continuidade da série que eu estou pregando, dizendo que quando nós não sabemos o que fazer, nós precisamos crer no impossível que Deus tem para a nossa vida. Foi isso que aconteceu em Agar. Eu li o texto: então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu a beber ao seu filho. Então Deus mais uma vez surpreendeu Agar, como Deus mais uma vez nos surpreende. Você e eu, nós podemos contar quando nós não sabemos o que nós temos que fazer em situações que acontecem na nossa vida, saber que Deus sempre dá a última palavra, que não é o fim da nossa vida, que Deus vai fazer o impossível, que Deus vai fazer algo extraordinário na nossa vida. Mas eu chamei a atenção do povo no domingo sobre um fato muito importante que aconteceu antes do impossível. Antes do impossível, Agar chorou. Antes do impossível, Ismael, ele chorou. E diz a palavra de Deus que o anjo disse que Deus ouviu o choro da criança e Deus ouviu o choro de Agar. Com certeza, não fala no texto, mas Deus ouviu o choro da mãe. E aí, querido, é onde eu chamo a sua atenção para perguntar para você alguma coisa importante nessa noite que foi falado domingo e que você precisa recapitular com o seu grupo. Você tem orado? A primeira pergunta: você tem orado? De que forma você tem orado? Você, nas suas orações, ora com lágrimas? Você chora na presença de Deus? Você é uma pessoa que diante de Deus, certo? Você apresenta as suas necessidades de que forma? Dessa forma que a maioria dos cristãos hoje eles fazem, que fica só no gemer, no reclamar, no murmurar. Não é dessa forma que Agar fez. Agar não murmurou, Agar nem Ismael, eles gemeram, eles sim choraram pela situação que estava ao redor deles, a calamidade, a desgraça, certo? A morte rodeada, a derrota, tudo isso estava acontecendo. Mas eles choraram, e porque eles choraram, Deus escutou. Então tem algo importante para você. O impossível de Deus vai acontecer na nossa vida também, porque pode acontecer de outras vezes. O impossível de Deus pode acontecer na nossa vida quando nós derramarmos as nossas lágrimas diante do altar do Senhor. Você precisa crer nisso, você precisa mudar a sua visão, porque Jesus, antes de ressuscitar Lázaro, ele fez isso, ele chorou. Diz o texto que Jesus chorou. Depois diz que Jesus, comovido profundamente, certo? Chorou e libertou Lázaro da morte, ressuscitou a Lázaro. E não somente Jesus, mas Ana chorou por Samuel, e ela chorou no templo, e ela foi contemplada com um filho chamado Samuel, como eu disse. Queridos, nós fazemos parte de uma geração que geme e que não chora. Você e eu, nós precisamos chorar mais na presença de Deus, porque quando nós gememos, Deus não escuta a nossa oração, mas Deus escuta quando nós choramos. O salmista diz que os sacrifícios que agradam a Deus são espírito quebrantado, um coração quebrantado, contrito, Deus não despreza. Nós precisamos aprender isso, nós precisamos orar, nós precisamos estar cientes de que Deus, ele quer fazer o impossível. A palavra de Deus em Lucas 18:35
37 fala para nós. Jesus respondeu: o que é impossível para o homem é possível para Deus. É possível para Deus. Então, o que você precisa fazer? Somente aprender a orar com lágrimas para o Senhor. Porque, querido, se você não chora no início, você vai chorar no final. E aí vai poder ser muito tarde. Então, eu pergunto para você, nessa reunião que você está aí hoje na sua casa, como é que você tem chorado? Como é que você tem orado? Desculpa. Você tem acrescentado, segunda pergunta, lágrimas nas suas orações? Você tem chorado pelas pessoas, pelo mundo, pela a calamidade que está ao mundo? Você tem chorado pelos seus filhos, pelo seu cônjuge, pela sua família? Você tem chorado pelas vidas que ainda não voltaram para a igreja? Você tem chorado pelas pessoas as almas que ainda não foram conquistadas por Jesus? Você tem chorado pelo seu cônjuge, chorado pelo seu namorado, você que é jovem, que vai também discutir esse assunto? O segredo, querido, é orar em lágrimas, porque Deus vai ouvir essa oração. O exemplo está aí 3, o próprio Agar, Ismael, Jesus, Ana, e temos muito mais, porque lágrimas, certo, está relacionado com oração, como oração está relacionado com lágrimas na Bíblia. Então, eu quero só terminar dizendo para você o seguinte, que quando nós, certo, oramos, nós deixamos de gemer. Quando o nosso coração, ele sangra, quando o nosso coração está sangrando, a melhor forma de aliviar a dor é uma oração com lágrimas. Aí você vai ter a resposta e aí a dor vai sair do seu coração. Palavra de Deus no Salmo de número 30, eu terminei dizendo o seguinte, que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O Salmo de número 126, no verso número 5 diz: aqueles que semeiam com lágrimas, com júbilo ceifarão. Então, que você possa discutir tudo isso com o seu grupo. De que forma você deve orar? De que forma você está orando? Se você é uma pessoa que tem chorado com lágrimas, ou você pergunte para a pessoa que está aí, como é isso? Tenha essa experiência, fale para nós, mostre para nós, certo? Conte para nós uma experiência que você tem de oração. É isso que nós precisamos saber. Conte uma vitória, dê um testemunho aí no seu grupo. É tudo isso e muito mais que você pode compartilhar num momento com poucas pessoas, um momento que você tem essa oportunidade, porque no culto, infelizmente, só a pessoa que prega fala, no grupo pequeno, não somente a pessoa, mas todos podem falar. Pronuncia, diga, fale, abre sua boca, porque esse é o momento especial para você. Quero dizer que nós estamos muito felizes por essa transmissão, por você estar no seu grupo. Vamos animar os outros grupos, vamos falar dos outros grupos. Vamos mulheres, como nós divulgamos no domingo na igreja, vai ter um evento das mulheres, estamos trazendo uma pregadora de fora da Flórida, de Tampa, vai ser algo excelente para a sua vida. Vamos fechar com chave de ouro esse ano com essa programação de vocês, como aconteceu no sábado passado. Então, lembrando sempre, queridos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Pastor Ribamar, beijo, 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 beijo.